E agora eu convido você que está nos assistindo a participar de um debate que suscita muitas paixões, polêmicas, mas é um debate técnico e que está sendo travado em Brasília e pode ser alvo de votação na Câmara dos Deputados em breve. Trata-se de um projeto de lei que autoriza a produção e a venda de produtos à base da maconha para fins medicinais, para tratamento de doenças. A proposta, a gente já disse aqui, é polêmica e divide opiniões. Aqui, como é a marca da CNN, nós vamos trazer para você as críticas e os defensores. E assim você faz o seu balanço a respeito do assunto. Nós começamos com o senador Eduardo Girão, do Podemos, que já aparece aqui com a gente. Senador, muito boa tarde. Obrigada por ter tirado um pedacinho do seu domingo para conversar com a gente. O senhor criticou bastante recentemente o andamento desse projeto. Gostaria de saber por quê. Em primeiro lugar, Dani Lima, Thaís Lopes, todos vocês que estão nos assistindo na CNN hoje no país, é uma honra e uma alegria estar presente. Eu critiquei, não apenas eu, mas a Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne mais de 8 mil médicos no Brasil, a própria Polícia Federal, que já disse que não tem como controlar a plantação de maconha num país que é um verdadeiro continente, que é o Brasil. Então, assim, é um projeto altamente mal elaborado, feito, como a gente diz aqui no Nordeste, a toque de caixa durante a pandemia, o que causa estranheza ser votado isso, ou pelo menos quererem votar isso no momento que o brasileiro está preocupado com a saúde pública, no momento que o brasileiro está preocupado com o emprego. Então, assim, é muito sorrateira essa estratégia de se excluir debate, porque o que está se propondo é se votar nesse período de deliberação remota da Câmara dos Deputados. E a gente sabe que esse é um assunto caro para o brasileiro, um assunto que o brasileiro se interessa, inclusive foi bandeira da campanha do próprio presidente da República, né, que levou isso para os debates, enquanto não tinha sido acontecido aquele problema da facada. Então, é muito estranha essa estratégia de se debater isso sem que a opinião pública possa participar. Por isso, eu agradeço à CNN pela oportunidade. Senador, meu boa tarde. Agora é Thaís Lopes falando. O senhor acabou de dizer que o projeto foi mal elaborado. Então, a minha pergunta é: quais são os pontos que precisam ser mais discutidos? Na opinião do senhor, então, o projeto precisa ser mais discutido para que, enfim, seja aprovado, é isso? Perfeito. Eu acredito que nem precisaria do projeto, Thaís, porque a gente já teve uma deliberação da Anvisa no ano passado, que através de 2 resoluções internas, com amplo debate da sociedade, diga-se de passagem, ela aprovou a importação de medicamentos e também alternativas para que se pudesse produzir em laboratório esse medicamento no Brasil, ou seja, sem a necessidade da plantação, do cultivo, porque é aí que está o problema, né? Realmente a estratégia daqueles que querem liberar, infelizmente o objetivo não são as 4 mil crianças que precisam do medicamento porque tem epilepsia refratária com convulsões, né? Inclusive eu tenho um projeto no Senado, desde o ano passado, que a gente tenta votar esse projeto, para que o SUS ofereça gratuitamente o CBD, que é uma das 490 substâncias da maconha, mas que trabalhada em laboratório, ela tem efeitos para essas crianças, ou seja, sem THC. THC é o que causa a dependência, é o que destrói sinapses do cérebro e o que é preocupante no caso do cultivo, que não tem como esse medicamento que vocês estão mostrando aí. Então, o que nós precisamos nesse momento é que o Ministério da Saúde, inclusive, né, eu acredito que vai haver sensibilidade do governo, já sinalizou isso o próprio ministro da Saúde essa semana, mas nós acreditamos que o governo dê para essas 4 mil crianças gratuitamente, né, é o justo, é o correto e é necessário para o tratamento de algumas crianças que esse medicamento ele tem um efeito. Agora, se plantar maconha no Brasil é narconegócio, né? A gente sabe dos interesses internacionais
que são fazer com que o Brasil seja o maior produtor e exportador de maconha do mundo. E não importa quantas gerações nós vamos perder com isso, porque você vai expor 200 milhões de brasileiros a uma cultura nefasta, a uma cultura que em outros países, por exemplo, que liberaram a maconha e começou com essa jogada de ser medicinal, né? Com plantação. No Uruguai, por exemplo, você teve uma criminalidade que subiu abruptamente. Na Califórnia, no Colorado, nos Estados Unidos, acidentes de trânsito, o tráfico aumentou, a evasão escolar explodiu também. Senador, vou voltar aqui, vou pedir sua ajuda porque nós temos um tempo para ser justo, nós vamos trazer as duas versões, então o nosso tempo ele é restrito e eu queria explorar mais os diversos pontos de vista que o senhor está trazendo aqui para a gente, então vou pedir uma ajuda, vou editar as perguntas e o senhor edita também as respostas. O senhor citou, por exemplo, o caso de crianças que têm epilepsia severa e defendeu que para esses o uso da cannabis medicinal seja pago pelo governo, né? O governo mantenha essas pessoas, mas a gente sabe que em outros países a cannabis medicinal, né, extratos diferentes dessa planta são usados no tratamento de câncer, até HIV e muitas outras doenças. O que as pessoas que precisam, as mães, por exemplo, que militam, né, pela regulamentação, por uma facilitação e pela interiorização, ou seja, pela produção no Brasil desses medicamentos, dizem que é absolutamente caro. Produtos como o Mevatil, que é usado, né, para essas doenças raras aí, que tem cannabis medicinal, são R$ 2.900 uma caixa, que contém 3 frascos de 10 ml. A essas pessoas, né, o que é que a gente diz? Não haveria uma forma, o senhor acha, de contemporizar, por exemplo, tratar exatamente para o remédio, né, excluindo a questão aí que suscita mais polêmica, que é a da droga? Ou o senhor não vê uma forma de fazer essa dissociação? Pois é, inclusive uma comissão de doenças raras que existe na Câmara dos Deputados, que participa desse debate, foi muito firme com a posição contrária ao cultivo da maconha para esses fins das crianças. Como eu te disse, os laboratórios já estão produzindo essa substância do CBD sem THC, inclusive no Brasil. São etapas de testes, né? Até como eu vi a matéria anterior da vacina russa, né? Então são etapas que já estão em fase de conclusão. Você imagina expor o risco de pessoas que precisam dessa substância? E eu discordo frontalmente quando diz que usa para câncer, para HIV, que não tem absolutamente nenhuma evidência científica que comprove, apenas em casos de adolescentes, crianças que têm epilepsia refratária. Então, para essas crianças, para esses adolescentes, a gente acredita que esse medicamento importado ou produzido sinteticamente aqui no Brasil, com o SUS dando gratuitamente, essa é a nossa luta desde o primeiro momento, que essas pessoas não podem ficar desassistidas. A gente acredita que isso seja eficiente. Agora, o que está em jogo no Congresso Nacional, e a população precisa saber, até para cobrar dos seus parlamentares, é que a Câmara está debatendo isso num momento delicado do país, que não tem debate, não está tendo debate, de forma virtual, não se vota fim do foro privilegiado, que é o guarda-chuva da corrupção, não se vota o fim da prisão de segunda instância, mas se quer deliberar sobre isso. O que é que está por trás? É um lobby poderoso do narconegócio. Isso precisa ficar claro, porque a gente não pode dourar a pílula com relação aos bastidores. Eu acompanho esse assunto há 15 anos, né? Estou no Congresso há 1 ano e meio, mas há 15 anos eu estudo e sei realmente do poder do dinheiro. O objetivo é ganhar dinheiro com isso, né? Não é com as crianças que não estão preocupados com isso, tanto é que não engrossam as fileiras para que o governo dê gratuitamente, como a gente está fazendo, e com a graça de Deus a gente vai conseguir. Nós conversamos agora ao vivo com o senador Eduardo Girão, do Podemos, ele que vem fazendo críticas, então, ao projeto de lei que autoriza essa produção e venda de produtos à base de maconha para fins medicinais. Senador, muito obrigada pela participação e até uma próxima.
Até a próxima. Muito obrigado. Agradeço.